Olá, tudo bem? Eu quero agradecer imensamente ao Dr. João Roberto Moreira Alves, que me fez esse convite para falar para o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação sobre um tema que me é bastante caro e importante, que é justamente a cooperação internacional e a educação. Então, eu vou trazer aqui, na realidade, uma das várias cooperações internacionais que eu fiz ao longo da vida, mas essa que reputo que seja talvez de maior importância. Mas é importante a gente dizer que a cooperação internacional é sempre um ato mútuo de ajuda entre duas ou mais Estados-nação e que tem como finalidade precípua o objetivo comum, que pode ser na área política, na área estratégica, na área cultural, na área da educação, humanitária, militar ou até mesmo econômica. A cooperação internacional pelo desenvolvimento, ela busca sobretudo o progresso, a melhoria, a construção de um mundo melhor para as futuras gerações, além de ser uma forma de se alcançar a paz mundial. Existem princípios os quais devem ser observados para que um tratado ou um convênio de cooperação internacional possa ser eficaz. Ele tem que ser adequado às prioridades do que a cooperação espera. Tem que ter o espírito de solidariedade, entendido esse espírito como a consecução de objetivos de desenvolvimento a todos os participantes. Tem que ter respeito à soberania de uma nação e não fazer uma ingerência em assuntos internos de qualquer país. Ele precisa ter horizontalidade. Os países intervenientes estabelecem seus vínculos de cooperação como sócios no desenvolvimento dessa parceria. Tem que ter um condicionante. A cooperação estará livre de condicionamentos de política de qualquer índole. Tem que ter respeito às particularidades culturais de ambos os países, de suas histórias, dos seus agentes institucionais na formulação da construção de programas e projetos de cooperação. Tem que ter protagonismo dos atores locais em todas as etapas dos programas e projetos. Não adianta a gente ir visitar um país, querer levar a nossa cultura, esquecendo a cultura local. A cultura local tem de estar associada ao projeto de cooperação para que com essa associação nós possamos observar as peculiaridades e trabalhar em cima delas para a construção de um mundo melhor. Eu trago aqui o projeto então de cooperação internacional que foi firmado entre Brasil e Angola, sendo agentes dessa parceria. Pelo Brasil, o Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro, no qual eu era reitor e fui reitor por 11 anos, e Angola, a Fundação Eduardo dos Santos, mantenedora da nova Universidade de Angola. É importante dizer que em Angola, a universidade diferente do Brasil, ela é criada por um decreto presidencial. Simples, o processo é absolutamente simples. E o então presidente José Eduardo dos Santos, ele criou a Universidade Nova de Angola no papel, mas ela não existia em documentos legais, com projetos, regimentos, estatuto, e nem muito menos com os cursos que seriam oferecidos por ela quando da sua instalação. Então eu fui convidado pelo então cônsul-geral de Angola no estado do Rio de Janeiro, embaixador Ismael Diogo da Silva, para que eu visitasse Angola com uma equipe de convidados para expor o projeto de criação da Universidade Nova de Angola, que teria necessariamente de decolar até a sua instalação. O desafio específico para a consolidação dessas instituições produtoras de saber, de tecnologia, de informação, na atualidade das sociedades africanas, está justamente na dificuldade que se tem de trilhar caminhos novos e originais. A situação, como a vivida em Angola, não se resolverá dentro de um prazo razoável nem de décadas, pois, ainda que o solo seja rico angolano, com diamante, cobre e manganês, o estado de miséria da população é absoluto. Isso porque, durante 25 anos, Angola, após a sua independência, viveu uma séria guerra civil. E foi justamente nesse período que estava finalizando essa guerra civil, é que visitei Angola em várias ocasiões. Esse projeto visa resgatar também, e em parte,
a imensa dívida de todos nós brasileiros e ocidentais em gerais com o povo angolano. A presença do setor de cooperação torna-se cada vez mais indispensável na paisagem das cidades, das tribos e das aldeias do vastíssimo continente africano. O desafio específico para a consolidação de instituições produtoras de saber, tecnologia, está justamente na dificuldade em trilhar esses caminhos originais. Esse projeto de parceria, inédito até então no país Angola, só pôde se concretizar porque o presidente da mantenedora no Rio de Janeiro, da Associação Educacional São Paulo Apóstolo, Ronald Levison, embarcou nessa minha ideia de criarmos essa universidade em Luanda. E foi por essa razão que eu estive lá, repito, várias vezes, em audiências públicas com parlamentares, ministros da Educação, do Meio Ambiente, do Turismo, da Hotelaria, da Comunicação, apresentando e discutindo o que seria o projeto da Universidade Nova de Angola. Foi uma parceria inédita, porque apontávamos caminhos novos e alternativos para as universidades privadas brasileiras tão encismadas nelas próprias. Além disso, da criação desta universidade em Luanda, nós recebemos, no prazo de 8 anos, no tempo decorrido de 8 anos, diversos alunos que vieram estudar na universidade com mensalidades e matrículas totalmente gratuitas. Nós demos bolsas a 247 alunos africanos vindos de Angola, integrais, que estudaram em cursos de engenharia, jornalismo, comunicação social, na publicidade, no turismo, no marketing, na administração, no direito, e com a promessa de que esses alunos formados pela universidade, eles levariam esse estudo, essa aprendizagem, essa formação para o povo africano, carente de bons profissionais em muitas áreas do conhecimento. E esses próprios alunos seriam e serão e foram os professores da futura Universidade Nova de Angola. O Brasil se identifica plenamente com Angola, não somente porque somos banhados pelo Oceano Atlântico, porque a nossa língua pátria é a portuguesa, porque fomos descobertos e colonizados por portugueses. Então, essa facilidade do idioma e esse entrosamento dos nós brasileiros com os africanos, com os quais mantivemos contato durante vários anos, fez com que todos nós crescêssemos individualmente e pluralmente. Na relação entre esses dois países, existe, repito, essa dívida do passado com a mão de obra escrava. Nós sabemos que muitos dos escravos brasileiros, grande parte desses escravos, vieram de Angola, nos navios negreiros. Então, eu acreditava e continuo acreditando que todo o convênio de formação, que tem como formação a cooperação internacional, ele é extremamente importante, ainda mais quando se trata no Sul-Sul, ou seja, no continente Brasil, que fica no sul, com Angola, que fica no continente africano, que também fica no sul. A singularidade desse projeto de cooperação, ele se revela também porque contribui novamente para resgatar a educação naquele país tão abandonada. E abandonada desde o ensino fundamental, desde o ensino médio até o ensino universitário, sem falar, evidentemente, nos programas de pós-graduação. Eu visitei várias vezes Angola, as suas províncias, as suas tribos, as suas aldeias, e tive a nítida noção do quanto eu poderia ajudar aquele país com o meu conhecimento de gestor universitário e quanto os nossos professores da universidade ajudariam na montagem dos programas que nos eram solicitados. Todas essas visitas aconteceram na gestão do presidente José Eduardo Santos, presidente da República, sempre convidado pelo governo federal de Angola para estarmos lá, discutindo questões ambientais, de sustentabilidade, da necessidade do turismo, porque Angola tem reservas fantásticas de turismo, sobre a comunicação, e tudo isso foram feitas visitas aos vários ministros e aos parlamentares. E muitas dessas visitas aconteceram justamente porque queríamos, como queremos e torcemos,
pela reconstrução de Angola. E temas sobre educação, comunicação, turismo, marketing, meio ambiente, engenharias, eles eram sistematicamente discutidos, e muitos deles no próprio Palácio do Congresso, que é o nosso Congresso Nacional em Luanda. A formação dos quadros angolanos, tão úteis e necessários para o desenvolvimento e progresso dessa jovem nação angolana, ainda se faz presente. Suas referências, as referências que temos em relação ao país, elas precisam ser cada vez mais precisas para que nós possamos ajudar Angola a se desenvolver cada vez mais. Os convênios de cooperação internacional, eu julgo que são extremamente importantes para a solução dos problemas de Angola, sobretudo esses relacionados à educação. Não importa qual o nível ou segmento da educação, mas para a educação como um todo. As visitas a Angola são sempre novidades, porque a cada visita que se faz a esse país encantador e sedutor e tão mágico, nós descobrimos coisas absolutamente importantes. Mas para isso, a gente precisa observar o cenário. A gente precisava observar em que local essa universidade seria instalada. Precisávamos pesquisar junto aos professores angolanos, à sociedade civil angolana, quais os cursos que queriam para que nós pudéssemos fazer os projetos pedagógicos. E depois de ampla conversação, chegamos à conclusão que o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, o curso de Engenharia Civil, o curso de Jornalismo, o curso de Turismo, o curso de Hotelaria, o curso de Administração e o curso de Marketing seriam os primeiros a ser ofertados na nova Universidade de Angola, ONANG. Angola se tornou independente em 1975, quando o Brasil era governado pelo presidente Ernesto Geisel. Os Estados Unidos não gostaram do presidente Ernesto Geisel ter sido o primeiro dirigente mundial a reconhecer a independência de Angola. E certa ocasião, falando com a professora Amália Lucy Geisel, filha do presidente Ernesto Geisel, ela me confidenciou a pressão que o governo brasileiro sofreu por ter sido o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Os Estados Unidos não queriam que Angola se tornasse independente nos idos da década de 70. A Guerra Civil em Angola durou 25 anos, com o extermínio de centenas de milhares de pessoas. O conflito entre a UNITA, a União Nacional pela Independência, apoiada pelos Estados Unidos, e o Movimento Popular de Libertação de Angola, apoiado pela Rússia, fez com que muito sangue fosse derramado em solo angolano. Esse projeto da criação da Universidade Nova de Angola, ele foi interrompido durante alguns anos com o arrefecimento da guerra até a morte do líder rebelde Jonas Savigny da UNITA em 2002. Após o falecimento desse líder da UNITA, o processo e o retorno à normalidade institucional do país, nós continuamos com essa trajetória de fazer com que o Convênio de Cooperação Internacional ele fosse efetivamente abordado, dando continuidade para contribuir o Brasil e a Universidade da Cidade com essa magnitude de cooperação, tendo em vista as necessidades daquele país, dos seus alunos e de sua gente. A inauguração do campus da sede da universidade foi feita em Luanda, na capital de Angola. E essa é uma questão que eu quis trazer aqui para vocês para dizer simplesmente que essas minhas idas a Angola me possibilitaram escrever este livro, que é o Ensino Superior e a Cooperação Brasil-Angola, e esse outro livro, mais denso, que trata da educação em Angola e a cooperação internacional universitária. Esses dois livros fazem parte dos vários que publiquei, hoje são 8, mas esses dois eu tenho um carinho especial que traduzem toda a minha ansiedade em ajudar o povo angolano por meio de uma cooperação internacional na área da educação
a promover a educação como ferramenta especial e imprescindível de desenvolvimento de um povo. Eu gostaria de agradecer muito a você, João Roberto Moreira Alves, por essa possibilidade de trazer esse estudo e essa defesa da cooperação internacional como meio de salvaguarda das nações que precisam cada vez mais estar unidas a outros povos, a outras instituições públicas ou privadas, para que elas possam se desenvolver cada vez mais. Então, eu fico extremamente grato por esta oportunidade e dizer que o meu encantamento por Angola e pelo povo angolano, esse encantamento reflete justamente as viagens e as possibilidades que me deram esse mesmo povo, o governo de Angola, pelo embaixador Ismael Diogo da Silva e pelo presidente José Eduardo dos Santos, em conhecer pessoas tão admiráveis, tão especiais e conhecer um povo tão acolhedor e visitar tantas igrejas como uma das mais antigas, construída por brasileiros, e visitar o mercado Roque Santeiro, que foi criado e inspirado na novela de Dias Gomes da TV Globo. Então, muito obrigado a todos vocês. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido expressar a importância da cooperação internacional na área da educação, sobretudo para povos emergentes, como é o povo de Angola. Muito obrigado a todos.